Aumenta em 90% a busca de brasileiros por negócios nos Estados Unidos. Alegando crise política e financeira por aqui, eles chegam num mercado bastante competitivo com várias ideias e, na maior parte das vezes, em áreas em que já têm conhecimento ou trabalham aqui no Brasil. Vamos saber mais na entrevista de Michele Chiapa. Empreendedorismo de brasileiros nos Estados Unidos aumentou 90% e tem espaço para crescer, de acordo com dos sócios da consultoria imobiliária, Leonardo Ikovics. Obrigada por atender a Rádio Justiça. É um prazer falar com vocês. Bom, explica melhor o que o brasileiro deve fazer para empreender nos Estados Unidos. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é ele estar legalmente aqui no país e tirar um visto. Há muitas opções de visto e quem tem um certo poder aquisitivo, não precisa nem ser tão alto, consegue se enquadrar nesses vistos. Por exemplo, quem tem um passaporte europeu tem um tipo de visto, quem já tem uma empresa no Brasil e abre uma sucursal aqui tem outro tipo de visto. Tem um visto que você faz um investimento de $500 mil num projeto aprovado pelo governo numa região que cria empregos, obtém o green card direto. Ou seja, esse seria o primeiro passo. Ele se encaixar em algum visto e estar legalmente aqui no país. O senhor poderia dar detalhes dessa questão do visto? Sim. Bom, por exemplo, o visto com passaporte europeu é um visto que se chama E2. Esse visto permite que ele abra algum negócio aqui sem estar vinculado ao negócio do Brasil, porque tem gente que não tem um negócio mais no Brasil, vendeu ou não tem o seu negócio. Porque, por exemplo, um outro visto chamado L1, esse visto sim, é vinculado a um negócio que a pessoa tenha no Brasil ou no seu país de origem. E aí ele pede uma transferência ou para abrir uma sucursal, que não necessariamente tem que ser da mesma linha que ele tem no Brasil. Por exemplo, pode ser que no Brasil ele atue numa indústria de sapatos, aqui ele poderia abrir um posto de gasolina. Mas as duas empresas têm que ser vinculadas. Ele tem que ser sócio de pelo menos 50% da empresa americana. Da empresa brasileira, não necessariamente. Ele pode ser somente um diretor, um executivo. Mas da empresa americana, ele tem que ter pelo menos 50% das ações. Pois esse visto de EB5 é um visto que você investe $500 mil por um período de 5 anos. E depois de 5 anos, o dinheiro volta sem juros. Então, isso permite que quem está desenvolvendo o projeto use esse capital barato, mas ele tem que gerar pelo menos 10 empregos. E o Trump vai até ser mais rígido nisso, ela está vinculada a criar empregos. Tudo que a gente falou nos vistos anteriores, ele cria empregos, entendeu? Por exemplo, se você abrir uma empresa aqui, sucursal do Brasil, você tem que criar emprego. Se você abre simplesmente uma franquia, você tem empregado. Esse EP5, ele tem que provar que ele pega os $500 mil, não paga juros, mas ele tem que provar que gera 10 empregos por cada $500 mil diretos e indiretos por cada $500 mil que ele pega. Então, os vistos estão muito vinculados à criação de empregos. Na avaliação do senhor, o presidente Donald Trump tem apresentado propostas para controlar quem entra nos Estados Unidos. Mas se for para empreender, está tudo certo. É isso, então? Exatamente. Ele quer, porque você vir investir aqui, mesmo com a política do Trump, você é bem-vindo. Entendeu? Porque você está trazendo capital e está gerando emprego. Ele vai tocar em pontos críticos em outros tipos de vistos que não geram emprego. Esse ele vai realmente tocar. Porque aí, por exemplo, tem um visto que um filho pode trazer a mãe dele para cá. Por exemplo, mas isso não gerou nenhum emprego. Eu acho que nesse tipo de visto ele vai tocar. Entendeu? Mas os vistos que geram emprego, os vistos que geram investimento, com certeza ele não vai tocar, porque ele é um homem de negócios, ele é um empreendedor. E qual é o tipo de serviço que o brasileiro tem chance de sucesso nos Estados Unidos na avaliação do senhor? Primeiro tem que ver o que a pessoa gosta e o que ela tem, vamos dizer, uma certa facilidade em desenvolver. Por exemplo, muita gente está indo na área de comida, restaurantes, e o brasileiro e o sul-americano em geral, ele é bem criativo. Então, aqui, por um lado, você tem um mercado extremamente competitivo,
mas para as pessoas criativas sempre encontram o seu espaço. Então, a área de comida é uma delas. Por exemplo, quem já tem uma indústria no Brasil abre uma sucursal do que faz no Brasil aqui. Ou seja, a pessoa tem que fazer aquilo que ela tem habilidade. Agora, por exemplo, quem não quer ter muita dor de cabeça, compra uma franquia. Porque uma franquia já está tudo pronto. Ele compra a franquia, já tem os empregados, já tem estrutura, já tem os fornecedores, já tem todo o esquema montado, entende? Agora, tem gente, por exemplo, entrando um pouquinho em construção civil, investindo aqui, tem muita gente comprando casas velhas e reformando para vender. É uma maneira, é um empreendedorismo, isso para casas está dando certo, porque o mercado de casas aqui está bem ativo e é uma demanda grande. Enfim, eu acho que o brasileiro imigrante latino-americano está atuando em uma série de áreas aqui. Quem consegue se estabelecer com sucesso nos primeiros meses de negócio, na avaliação do senhor, é nesse momento que deve redobrar os cuidados? É isso que vai garantir a permanência do empreendimento que o senhor observa? Sem dúvida, sabe por quê? Até porque, por exemplo, na questão do visto, ele tem que gerar o emprego e provar que o negócio está dando resultado. Senão ele perde o visto, entendeu? Então ele tem que analisar bem o que ele vai fazer, ser cuidadoso no investimento, se dedicar bastante, porque o visto pode ser cancelado caso não dê o resultado positivo de gerar emprego e de ter um faturamento positivo. O empreendedor brasileiro que chega nos Estados Unidos com toda a documentação legal, o seu negócio já está em funcionamento, ele tem como fazer algum tipo de curso ou consultoria aí nos Estados Unidos para que consiga permanecer e ter sucesso no seu negócio? Olha, você levantou um ponto interessante. Por exemplo, aqui tem um visto de estudante. Então, muitas pessoas vêm para cá e não sabem ainda o que fazer e vão estudar. Então, o primeiro momento, tem muita gente entrando ou em cursos de inglês ou em cursos profissionalizantes ou um curso de pós-graduação. E, nesse período, ele aproveita para analisar e pesquisar aquilo que ele quer fazer e aonde ele vai se desenvolver. Porque não é bom. Aqui é um mercado muito competitivo. Você tem que ser... Tudo que você pensa em fazer já tem dezenas de pessoas fazendo com eficiência. Então você tem que analisar muito bem aonde você investe, como você investe, entende? Então essa é uma maneira. Você pega um visto de estudante por 1 ou 2 anos, estuda porque você precisa saber a língua, você quer se desenvolver em algum processo, alguma profissão, alguma coisa, e estuda o mercado para ver aonde você vai se encaixar. Muito bem, nós conversamos com Léo Icovix sobre o empreendedorismo de brasileiros nos Estados Unidos, que aumentou 90%. Léo Icovix, muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Ok, só mais uma observação. Eu acho que esse aumento de pessoas interessadas em vir para os Estados Unidos é decorrente da violência no Brasil. As pessoas querem ter aos filhos e querem dar uma perspectiva de vida para os filhos, então vem para cá, e também da situação política que estamos hoje vivendo no Brasil. Então esses 2 fatores são determinantes para que as pessoas busquem um outro caminho de vida. E todo mundo pensando primeiro nos seus filhos, sabia? Os filhos estão na cabeça, eles vêm para cá buscar o seu negócio, se enquadrar em alguma coisa, mas sempre a preocupação é como encaixar os filhos, como direcionar bem os filhos. Muito bem. Léo Icovix, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer falar com você.